Sentir medo. É natural do ser humano sentir medo. Porém, existem medos que nos aprisionam, que tiram a nossa paz e nos impedem de viver. E hoje vamos aprender um pouco sobre o medo e o que a Bíblia tem a nos dizer. A Bíblia menciona 2 tipos de medo. O primeiro é um medo benéfico e ele deve ser encorajado. O segundo medo é um medo que nos causa dano e não só deve ser desencorajado, mas esse medo também deve ser superado. O medo benéfico é aquele medo de temor a Deus, aquele medo que sentimos de pecar, de fazer algo que entristeça o Espírito Santo, que entristeça Deus, ou até mesmo alguém, alguma pessoa, medo de magoar, medo de ferir. Mas hoje não vamos falar do medo benéfico, hoje vamos falar do medo que nos causa dano, que nos aprisiona, que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria de viver. E esse medo, ele deve ser desencorajado. Ele é o espírito do medo mencionado em 2 Timóteo, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E esse tipo de medo está claro que não vem de Deus. Muitas das vezes esse espírito do medo vem sobre nós. E para vencermos esse sentimento, precisamos confiar completamente em Deus. Sentimos medo por traumas do passado, por situações muitas das vezes que criamos na nossa mente. E esse sentimento, ele nos causa ansiedade. É um sentimento que nos aprisiona e que muitas das vezes nós não conseguimos sair do lugar. Isso me faz lembrar quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. No primeiro momento, Pedro temeu, achando que fosse um fantasma. E quando Jesus disse: não temas, Pedro, sou eu. E Pedro disse: Jesus, se é tu mesmo, mande que eu vá andando por cima das águas. E Jesus disse: venha. E Pedro usou a sua fé naquele momento e foi. Mas quando Pedro olhou para a tempestade que estava ao seu redor, ele se apavorou, sentiu medo e afundou. E é assim nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes Jesus diz: não temas, filho, não temas, filha. Por alguns momentos nós até confiamos, mas aí quando olhamos para as adversidades, para as tempestades que estão ao nosso redor, nós sentimos medo. Quando nós focamos os nossos pensamentos e o nosso olhar somente em Jesus e descansamos e entregamos os nossos anseios para o Pai, nós conseguimos confiar nele. Eu sei que não é fácil confiar quando toda a nossa volta diz ao contrário, mas nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé. Quando nós aprendemos que nós não podemos agir com as nossas próprias mãos, nós aprendemos que nós precisamos descansar na dependência de Deus. Em Isaías 41, ele nos encoraja dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Em Daniel 10:12, o anjo do Senhor encoraja Daniel dizendo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Jesus também disse no Novo Testamento: não temais,
pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Esses versículos se referem a vários tipos de medo, e Deus diz, através dele, para não termos medo de ficarmos sozinhos, de sermos fracos, de ninguém nos escutar, e para não temermos as nossas necessidades físicas. A Bíblia menciona por diversas vezes a frase "não temas". Deus sabia que iríamos sentir medo, mas não sentir medo depende da nossa confiança, depende da nossa habilidade de confiar em Deus, de descansar na dependência dele. Em Salmo 56, o salmista diz: "Em Deus ponho a minha confiança, e não terei medo. O que pode me fazer o homem?" Esse é um testemunho maravilhoso do poder e da confiança em Deus. Davi está dizendo que, independentemente do que acontecer, ele vai continuar confiando em Deus. O segredo para superar o medo é a confiança total em Deus. Precisamos nos manter firme naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Se você tiver que duvidar de algo, duvide sempre das suas próprias dúvidas, mas jamais duvide do poder de Deus. E quando vier pensamentos na sua cabeça de tipo, você não vai conseguir, você é fraco, questione esses pensamentos. Peça para Deus te dar confiança. Peça para Deus ajuda para que você possa descansar na sua dependência.